tá um Minha debate aí de terceira qualidade. afirmação Você pode questionar a ou ciência não, prova mas... que o relato da criação e Adão e Eva são só um mito. Tanto do ponto de vista da física, biologia ou história, Esse a eu ciência quero mostra ver. que o Gênesis não é uma história literal, mas uma mitologia com inúmeros significados, inspirada principalmente nas cosmogonias mesopotâmicas. De novo, vamos lá. Terminou aqui e já voltou agora, hein? Foi rápido essa daí. Ó, vai defender Bom, Adão e Miguel, Eva, vamos lá. primeiro, eu gostaria de falar que a sua afirmação ela é equivocada e eu quero com todo respeito. Primeiro que você afirma que a ciência prova que é um mito. Isso não é verdade. Não tem ninguém que prove que é um mito, porque a ciência ela prova aquilo que é factível. Perfeito. Porque ela não prova Deus, mas ela não prova a inexistência de Deus. Certo. Ela não prova Adão e Eva, mas ela não prova a inexistência de Adão e Eva. Mas se a gente aplicar a ciência, o conhecimento científico no texto de Gênesis, vai bater? Logo, então você leva a Bíblia como um texto histórico. Não, é isso que eu tô dizendo. Meu ponto de vista... Não, meu ele ponto tá é te justamente Adão e perguntando. Eva. Ele tá te perguntando. Se você levar em consideração, encaixa a ciência. Tem sentido? Tem sentido? Tem ou não tem? Vamos ver. Não, é histórico. Não, o seu ponto de vista é que prova que é mito. Isso Sim. não é uma verdade. É um mito? Não é uma... Por quê? Baseado no que ciência... Se a gente pegar, por exemplo, a ciência, a gente vai ver que, por exemplo, o Sol surgiu antes da Terra. Que ciência? Qual que é a ciência? Baseado no quê? A Calma. física, por exemplo? Hermenêutica é uma ciência? Não, a gente tá falando de física. Não, eu tô perguntando. Hermenêutica é uma ciência? Ela é uma ciência, mas a gente tá falando, eu tô falando sobre a ciência, sobre a física. Quando nós fazemos uma hermenêutica do texto, nós analisamos o que o texto quer dizer. Como já foi citado aqui, Gênesis 1 ao 11... Mas aí tu concorda Ele comigo não é. que não é literal? Não, claro que não. Tu acredita que o homem que não. surgiu... Quantos Sim. dias tu acredita que foi a criação do mundo? 7. 7 dias 6 dias literais. Deus trabalhou, um dia Deus não trabalhou. Tá. Literais. E tu acredita na Terra jovem? Não acredito na Terra jovem. A única coisa que difere, como o nosso amigo aqui diz, primeiro, toda a genealogia descrita ali não é a única genealogia que existia. São pontos e pessoas principais. Tu acredita que a Logo, Terra tem não 4,5 existe, bilhões de anos? Logo, não existe a datação correta para aquilo. Senão a gente vai comemorar o aniversário de Adão, vamos fazer um bolo e vamos bater palma. O problema que eu acho quando tu fala dali... Por esse argumento serve contra ele também. Não há provas que existiu e muito menos não há provas que existiu e muito menos que como qualquer outra mitologia. Literalidade, concordo. né? Desse texto, principalmente da criação, Deus criou... A gente sabe hoje, olhando para o universo e estudando o universo, a gente sabe que foi 13 bilhões de anos de formação, 14 bilhões de anos de formação. Baseado nas Se você dizer ciência, eu acabei de dizer, pela própria hermenêutica é uma física. ciência. A própria física consegue mostrar isso. A hermenêutica, ela faz a interpretação dos textos. Ok. Certo? A física está analisando o universo, são duas coisas Ok. diferentes, né? Tá bom, então... Não é porque é a mesma ciência. Então me que responda analisa os mesmos cientificamente pontos. como surgiu a vida. Como surgiu Vocês a vida. perceberam, peraí, vocês perceberam que esse moço que está ali, e com todo o respeito que eu estou falando, ele chegou no outro debate, no outro assunto que era sobre profecias, que não se cumpriram, que as profecias não se cumpriram. Ele se apresentou como um cristão que ama a Bíblia, mas não é fanático. Ele, até agora, de todos que a gente viu, ele está sendo mais fanático. Porque ele está questionando, não estou falando que a ciência não deve ser questionada. A ciência deve ser questionada, mas com argumentos científicos. A ciência está o tempo todo se quebrando. Vocês sabem disso. O maior exemplo que a gente tem para a ciência se quebrar, e aqui eu não vou entrar, eu posso dar 200 mil exemplos aqui de ciências humanas, desde quando eu era criança até agora, desde quando eu me formei até agora. Mas entra a questão, por exemplo, das ciências da natureza, quando a gente pensa na concepção dos dinossauros. Quando eu era criança, era inconcebível falar sobre penas num dinossauro. Todo mundo aqui, todo mundo sabe, estou dando um exemplo tosco e raso em cima disso, né? Não é. Ele é o que mais está assim, ele está negando a ciência, sabe? É um herege. O herege da ciência. A Terra. Cara, a gente Herege ao entende contrário. hoje, através das hipóteses, que a vida surgiu no mar. Como é que surgiu? Provavelmente a gente tinha ali todos... A gente tem todos os Provavelmente. elementos. Sim, porque a gente... Não é uma exatidão. Não, mas aí que tá. a Logo, ciência tá não provando posso isso. afirmar que é A ciência tem e deve ser questionada. É assim que ela evolui, mas com fatos
e sendo revisada por pares. Exatamente, Leandro. Exatamente isso. Exatamente. Ciência é um negócio fantástico. É um negócio, né? É um trem fantástico. Mas nós não somos... Porque eu não estou afirmando isso concretamente. Mas a gente tem evidências. Eu posso Não, só um pouquinho. Deixa tu me perguntou, deixa eu te explicar. Na Terra, a gente tem os chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Esses são os elementos primários para a formação de vida na Terra. A gente tem os mares. Esses elementos, quando no começo da vida na Terra, eles estavam todos dentro do mar. O mar ali, ele fazia uma força de bateção, né? Que ele era uma força, tipo assim, para misturar esses elementos. A gente tinha as fumarolas no fundo do mar, que causavam o aquecimento. E esse aquecimento fez com que surgissem as primeiras protocélulas, que são células que que começaram a vida. O nosso planeta era um barril de pólvora. Quando essa primeira protocélula surge, ela explode e começa a se multiplicar indefinidamente. A gente começa daí o processo de seleção natural, que é basicamente a célula se divide. Então, não é fé, não é tão ateu assim. Isso é teoria da evolução. Isso não é tão ateu. Não, primeiro, só um pouquinho. Teoria da evolução. Não. A teoria da evolução, inclusive, não. Esse é o nome do livro da Academia Brasileira de Ciências. A teoria da evolução não comprova a existência da vida humana. Não, eu não estou dizendo que ela comprova como a vida surgiu. Não, ela não comprova. Sim, Primeiro, como o que veio desenvolveu na primeiro, o Terra. DNA ou a proteína? O que veio primeiro? Qual deles veio primeiro? Não, eu tô te fazendo essa pergunta. Não. A ciência. A ciência não responde. Não, mas é que tá. A protocélula... Sabe por que a ciência não primeira responde? protocélula- Porque a primeira ciência, ela protocélula é um ácido comprova. graxo. A ciência comprova aquilo que é factível. Não, mas então a gente Eu posso consegue, dizer que a água é H2O porque eu pego o elemento, Mas a gente já ok, mas eu não a gente- consigo comprovar se veio ou não de um casal. Eu não consigo dizer isso De um casal? como a ciência Tu diz. acredita em Adão e Eva? Calma, eu tô falando segundo a ciência. Não, tá? mas eu quero entender... Calma, acredito em Adão e Eva. Tá, mas eu tô como é- falando pela ciência, Então vamos tá? pela ciência. Como é que Adão e Eva, sendo um casal só, Ok, criaram toda a genealogia do mundo, ok. sendo que nós teríamos deterioração genética em pouco tempo por causa Por do quê? incesto? Por quê? Baseado no quê? Baseado na ciência que nós temos hoje, Não, analisando. a gente Isso é um sabe. anacronismo. Aí é muito fácil, cara. Vocês concordam que a... Mano, aí é muito fácil. Porque qualquer coisa que te pergunta que você não acredita ou que você não quer acreditar, você responde baseado em quê? Isso é um anacronismo? Isso é uma falácia? Aí fica muito fácil, poxa. Então aí eu consigo participar de debate. Aí eu posso ir lá no debate, qualquer coisa que me questionarem, por exemplo, que eu não sei responder, porque eu não sei tudo mesmo, eu não sei nem da minha área, que é humanas, né? Eu não sei, porque ninguém sabe tudo. Aí eu respondo, mas baseado em quê? Isso é um anacronismo? Não, isso aí é uma teoria da conspiração. Mas por que é uma teoria da conspiração? Porque você está falando baseado no seu ponto. Não, meu ponto é sobre artigo científico, não. Mas esses artigos científicos são baseados em pontos específicos. Aí você não vai a lugar nenhum mesmo. Mano do céu, velho. Ah, não, esse cara é chato pra caralho. Porra, meu. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Se tem como provar, é só publicar um artigo científico que vários outros cientistas pelo mundo vão revisar, tentar produzir os testes. Mas fala pra ele publicar, ele não vai querer. Entendeu? Pra esse cara aí. Detesta pessoas falando ao mesmo tempo. Nossa, cansa. Pro entretenimento tá bom. Imagina se... imagina se não fosse... ele falou que não é fanático. Imagina se fosse, né? Mano, velho. Então, assim, não acredita em nada. O cara é cético de tudo. Ele é cético da própria vida. Ele mesmo acha que ele não existe. Não, mas como é que eles se reproduziram e não tiveram abortos espontâneos, não tiveram infecundidade, porque isso acontece com casais que se reproduzem entre si. Se tu tem duas pessoas só, tu não tem Olha a variabilidade carinha do genética pensamento. suficiente. Olha ele pensando. Olha ele pensando. Olha lá. Ele pensando assim, Ele já tá elaborando qual que vai ser a resposta. E a resposta vai ser, isso é o seu ponto de vista. Mano, velho. Aí assim, se for participar... Esse aqui é assim... Não tem a escola de atores... a escola de atores... Deixa eu falar isso pra vocês. Assim, gente, eu não sei de tudo mesmo, não. Esses assuntos, por exemplo, que eles estão debatendo, não é minha área, entendeu? Mas assim, mas a gente consegue pegar uma coisa ou outra ali e tal. A minha área vai nas ciências humanas, mas dá pra você entender, lógico.
Não tem a escola de atores Cigano Igor, que são os grandes atores? Aqui é a escola de cientistas Engenheiro Léo. Por essa vocês não esperavam, né? O cara estudou na escola Pseudociência Engenheiro Léo. O cara estudou, o professor dele é Engenheiro Léo. Parece a rodinha do computador quando traz. Para que tu consiga povoar tudo. Tanto é que, se tu tiver um casal só de pandas, é possível que eles vão entrar em extinção e vão morrer. Porque eles vão reproduzir entre si. Do tema. Não tô fugindo do tema. O tema é Adão e Eva. Não, o tema não é Adão e Eva. O tema é que Você está fugindo do tema. isso é um mito. Mas é um Você mito. não consegue Adão e comprovar Eva, que sim, isso é um a gente mito. consegue. Não consegue. Porque a gente O que você está sabe me dizendo não, a gente que consegue se eu... O engenheiro Léo é professor da Mackenzie, isso eu não sabia, porque na Mackenzie você tem, inclusive, design inteligente na Mackenzie. Só que quando eu olho... Porque não existiu Adão e Aí Eva. vamos lá, eu olho pela fé, ok. Não, Você mas vai olhando pela fé, exatamente. Ok, eu vou olhar pela fé, Mas- eu sei que existe Mas eu preciso algo... que tu me explique a deterioração genética, como é que ela não Mas acontece. aí a minha resposta é pela fé. Mas não pode ser pela fé, tem que ser científica. Não, mas a sua resposta científica não é que é um mito. Não Você não é me um respondeu. mito. Você não me respondeu Eu tô te respondendo cientificamente. agora. Adão Não e Eva é respondeu. impossível ter existido. Não, você não respondeu. Sabe o que você está dizendo? Que, Tu ó, acredita que o homem pelo veio do aquilo barro? que eu estou vendo... Tu acredita que o homem veio do barro? Acredito. Do jeito que está escrito ali, eu acredito. Como é que tu acredita que o homem veio do barro? A gente tem 90... Peraí, o engenheiro Léo falava que era professor da Mackenzie, mas a Mackenzie desmentiu. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Mackenzie, ela tem... Você pode questionar do ponto de vista ideológico, durante a ditadura, o pau entre Mackenzie e USP, né? Largo de São Francisco, você pode questionar mesmo, tal. Mas, assim, a Mackenzie é uma universidade histórica, séria. Eles não é botar a mão no fogo, não. É engenheiro Léo aí, é nosso professor. Então, se desmentiu, tá certo mesmo. Tem 99,8% de semelhança com um chimpanzé. A minha pergunta é, como é que você acredita? 98,8% de semelhança com um Como chimpanzé. é que você acredita Quanto a que gente tem em relação ao surgiu o barro? DNA? Não, mas eu não sei, eu não Você sou, não eu não sou sabe geneticista. explicar, Eu não sabe? sou, Mas mas é que eu não isso sou é geneticista. evolucionismo. Não, mas eu não sou Isso é geneticista. evolucionismo. Amigo, eu não sou geneticista. Eu não posso explicar toda a cadeia de como começou. Mas eu sei te dizer Não, mas perfeitamente você que nós não acredita viemos do nisso? barro. Mas você acredita nisso, não acredita? Eu acredito sim. Agora aí eu te pergunto, Mas não como é por que fé. surgiu a vida? Eu não sei te Como dizer. é que nós eu temos não sou... todo... Acabou.